Promotoria, vamos a mais um esclarecimento aqui sobre esse caso Ana Hickman, porque eu vi que o vídeo que eu postei ontem gerou um envolvimento de vocês, uma preocupação em entender o que está acontecendo, até porque vocês vivem isso também na vida de vocês. As pessoas querem entender por que o filho da Ana Hickman estaria processando a própria mãe e como isso é possível. Então eu vou tentar explicar. Essa matéria aqui é uma matéria que tentou esclarecer isso, desse canal aqui, otempo.com.br, tá? A notícia esclarece aqui que houve um desdobramento nesse litígio envolvendo a Ana Hickman e o ex-marido, e diz o seguinte: depois de tentar impedir a apresentadora de falar publicamente sobre as agressões que sofreu, tá? O empresário iniciou um novo processo contra ela. Ele não tá tentando impedir ela de falar das agressões que ela sofreu, ele tá impedindo ela de mentir publicamente sobre supostas agressões que teria sofrido, que ele nunca cometeu. Então vai uma dica aí pra vocês, homens, tá? Costumeiramente, os casais discutem, se ofendem verbalmente, e isso parte muito mais das mulheres que têm uma maior retórica, gostam mais de falar e tudo, têm um vocabulário maior, e pela incapacidade de ter força física, elas acostumam agredir verbalmente o homem. Então isso parte muito mais das mulheres. Mas claro que é uma agressão verbal de parte a parte, porque é natural que um casal assim tenha suas discussões embaixo do mesmo teto. Ninguém discute na santa paz. Isso aí não existe, né? Só que tudo hoje virou violência psicológica em favor da mulher. Então a minha dica pra vocês é o seguinte: não peçam perdão em público sobre coisas que vocês fizeram no reservado e que ninguém tem como provar. Jamais o Alexandre deveria ter sido orientado desde o começo a não ir pra mídia e pedir perdão por algo que ele não fez. Ele nunca agrediu essa mulher fisicamente. Eles tiveram uma discussão e as agressões verbais foram de parte a parte. E aí quando fala em agressão, vai tudo pro mesmo saco de agressão. Agressão, violência doméstica contra a mulher na perspectiva da violência psicológica. Isso não existe. Agora a mulher não pode falar o que quer e não pode ouvir o que não quer. Da onde isso? Então, jamais peçam perdão em público por algo que vocês fizeram no reservado. Ok? Esse é o primeiro ponto. Porque tem um monte de bicho aí na internet falando: ai, mas tu não pediu perdão, Alexandre, pelo que tu fez, tu mesmo pediu perdão pra ela, pediu perdão pra família. Ele pediu perdão pelo contexto todo. Por eles estarem experienciando isso e isso ter vindo à tona. Por todas as questões envolvidas, questões patrimoniais, inclusive, pela exposição do filho deles. É por isso que ele pediu perdão. Não por uma agressão que supostamente ele cometeu e vocês querem colocar a goela abaixo agora. É isso. Então cuida quando vocês se pronunciam após um episódio desse, seja pra família de vocês, seja publicamente, porque as pessoas vão deturpar a fala de vocês. Não peçam perdão enquanto as coisas não ficarem esclarecidas, jamais façam isso. Nesse ponto, o Alexandre pecou. Ele quis ali arrefecer a situação, ele quis fazer, de repente, com que a Ana Hickman se compadecesse da situação, que eles pudessem conversar numa boa, e por isso as pessoas chegam ao ponto de pedir perdão. Não façam isso. Não dá pra pedir perdão pra doido. Então vamos lá que a notícia esclarece como Alezinho entra nessa história do processo que ele estaria movendo contra a própria mãe. Ele justifica, o Enio Murat, que é o advogado do Alexandre, que a ação argumenta que o pai exerce o pátrio poder. Esse termo é antigo e já caiu em desuso, tá? Hoje se fala em autoridade parental, porque a gente entende que as palavras têm poder, então a gente muda às vezes alguns termos jurídicos para que se conforme melhor com a atualidade, com aquilo que a sociedade está vivendo. Então, pátrio poder inspira aquele gatilho, né, do patriarcado, daquilo que as feministas querem derrubar na sociedade, né? Então, se usa hoje a autoridade parental, que os dois genitores exercem sobre o filho. Constitucionalmente, uma criança que é filho de um pai e de uma mãe, ambos exercem sobre a criança a autoridade parental. Então, o pátrio poder nada mais é do que a autoridade, os deveres que o pai tem com essa criança e os direitos que exerce sobre ela, tá bom? De fato, né, se os dois exercem a autoridade parental, os dois representam o filho em qualquer ação judicial. Não está definido ainda que só a Ana Hickman vai ter a guarda. A guarda está em discussão. Nessa perspectiva, sim, o Alexandre ainda pode mover ações em nome do filho dele, representando a criança, tá? Então ele move contra a própria mãe, porque tudo isso que a Ana Hickman está fazendo gera, assim, na criança uma violência psicológica. A criança se sente que é metade do pai e metade da mãe, então quando ela chama o Alexandre de canalha, ladrão, um monte de coisa, ela está chamando o próprio filho. Então vocês que querem ser mães sensatas, percebam isso. Coisas do casal se resolve entre o casal. É claro que a Ana Hickman tem uma vida pública e as coisas viriam à tona, mas o comportamento dela de fazer falsas acusações, ilações, conjecturas em público, isso está prejudicando muito o filho dela, inclusive, não só o Alexandre. Está prejudicando a relação, a conjuntura familiar. Então, o Dr. Enio Murat explica que são dois autores e dois réus. O Alexandre exerce o pátrio poder, a autoridade parental sobre o Alezinho, e o Alezinho e o Alexandre estão processando a Record e a Ana Hickman. Isso é possível, relatou a defesa do Alexandre, tá? De acordo com o Código Civil Brasileiro, aí vem a manchete aqui explicando a notícia, né? O pátrio poder se refere ao conjunto de direitos e deveres atribuídos aos pais em relação à pessoa e aos bens dos filhos, não emancipados, tendo em vista a proteção destes. Exatamente o que eu falei. Então, o nome mudou, o objetivo é o mesmo. Pátrio poder passou a ser chamado de autoridade parental, tá bom? Mais uma vez, parabéns, Alexandre, Dr. Enio, obrigada aos jornalistas independentes aí, como Ricardo Feltrin, por nos esclarecer tudo isso.